Fala aí, pessoal que acompanha o canal A Grande Verdade. Estamos aqui mais uma vez para uma conversa com gente bacana, gente que tem assunto para comentar, gente relevante. E a gente vai falar de um assunto da mais alta importância, um assunto que domina os noticiários do mundo inteiro, que é o conflito Ucrânia e Rússia, que já tem mais de 5 meses acontecendo, uma tragédia, né? A imprensa, aos poucos, ela vai esquecendo do assunto, e principalmente aqui no Brasil, um país que está tão distante do ponto do conflito, a gente vai deixando de falar e muitas vezes a gente acaba esquecendo que há uma guerra acontecendo e pessoas civis estão morrendo, enfim. Nós vamos falar sobre esse assunto e, para falar sobre isso, eu convidei e ela gentilmente aceitou conversar com a gente. Ela é uma ucraniana, vai trazer uma visão muito particular sobre esse evento. Vai conversar com a gente aqui a Oksana Gumena. Ela é uma analista internacional, é formada em relações internacionais e especialista em leste europeu. Primeiro, Oksana, boa noite. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. Boa noite a todos. Muito obrigada por esse convite. O agradecimento é nosso, uma honra poder falar com você. Eu vi várias entrevistas suas em veículos aqui do Brasil. Eu vou começar com a pergunta primeira que eu preciso fazer. O que você está fazendo no Brasil? Você está há quanto tempo aqui? Como é que você veio parar no Brasil? Eu estou há cerca de 8 anos já morando no Brasil. Antes eu morei em Portugal e eu me apaixonei pelo Brasil através de Portugal, porque eu acho muito bonito a língua, aquelas novelas lindas com músicas populares do Brasil, aquelas lindas, né, que eu acho muito românticas, melhores um pouquinho do que o português de Portugal, porque eu acho uma língua muito assim brusca, né, muito dura. Não sei, a língua portuguesa assim, brasileira, né, ela é mais encantadora. Então, achei muito bonito e tive sonho de vir para cá e fazer estudos aqui, relações internacionais. Você falou das novelas brasileiras. Você conheceu as novelas brasileiras aonde? Na Ucrânia ou em Portugal? Na Ucrânia, Na primeiramente foi na Ucrânia. Ucrânia. Você A lembra que primeira novela você assistiu? a primeira novela que fiz grande sucesso, que eu lembro que os meus avós assistiam muito, era A Escrava Isaura, uma Caramba, das novelas que fiz muito sucesso. muito. E depois, assim, na minha juventude, né, o que fiz muito sucesso era uma febre chamada Clone, o Clone. O A Clone. novela que todo mundo queria ser Jade, todo mundo amava aquela novela, a gente falava, repetia as palavras, não sabia, a gente tinha pósteres, a gente comprava caderno com autores, nossa, era uma febre. Mas isso era E uma hoje coisa sua, você que gostou, ou o teu país não, inteiro não, não, assistia? entre jovens mesmo, meus amigos, nós todos assistimos Clone, não podíamos perder um capítulo de Clone, era muito legal, muito. Aqui também fez muito sucesso essa novela, você sabe disso. E aí depois, claro, depois foram outras novelas, a Avenida Brasil, que também fez muito sucesso, entre outras, porque a indústria, né, brasileira de novelas, ela faz negócios com o leste europeu, então a gente conhece, a gente tem conhecimento e a gente adquire muitas várias novelas, né, então é muito legal. E, claro, elas são dubladas, né? Sim. Mas a gente consegue lá por trás ouvir algumas coisas, né? Assim, que às vezes a gente captura e vai falando, vai repetindo com o papagaio, né? Às vezes porque a gente não sabe. Muito interessante. Então as novelas brasileiras despertaram em você o interesse pelo país, pela cultura brasileira, é isso? Sim, sim, porque depois em Portugal eu comecei a assistir mais, né? Mais, e claro, lá em Portugal é bem diferente do que aqui no Brasil. Lá, os estrangeiros, eles não se misturam. Ou seja, se tem, por exemplo, o pessoal do leste europeu, o leste do europeu fica em cada, podemos dizer assim, bairros, né? O angolano, o Moçambique ficam diferente também, num bairro diferente. Os brasileiros só com brasileiros. Então, assim, naquela época que eu morava em Portugal, não tinha essa mistura. Não sei como é que está hoje em dia, não posso afirmar nada, porque né, não moro já há muito tempo lá, mas é assim. E naquela época era muito também difícil criar amizades com portugueses, mas assim, eu criei grandes amizades. Então, as primeiras minhas amigas eram três brasileiras, três irmãs brasileiras, que até inclusive estudavam comigo. Era
muita gente fina, adoro, até hoje tenho contato com elas e pronto, aí comecei cada vez me apaixonando mais, elas me apresentando mais músicas, falando mais, e eu achava tão bonito porque antes de vir para Portugal, eu não sabia língua portuguesa, eu aprendi em Portugal mesmo. Então, quando eu escutava elas falando esse bom dia, boa tarde, né, eu ficava, nossa, que língua linda, eu quero falar assim, porque em Portugal a gente fala bom dia, boa tarde, né? E eu achava aquilo tão feio, aí eu queria sempre falar assim, como os brasileiros falam. Aí às vezes eu chegava na aula de língua portuguesa, que era só para mim, né? Porque eu não poderia acompanhar o programa da escola, porque eu era estrangeira e eu não tinha ainda, né, adquirido nem o início, podemos dizer assim, né, da gramática, e o pessoal já estava muito avançado. Então, eu tive aulas com professora, eu lembro que eu sempre chegava, eu tentava falar português aqui do Brasil, e a professora falando, não, tá falando errado, aqui não se fala assim, isso no Brasil. Aí eu falava, mas é muito lindo. Aí a professora, mas não pode falar assim, que senão eu não posso te dar uma nota boa, porque tá falando errado. Então, é muito conflito também. Aí depois aconteceu que eu conheci outras meninas de outros países que também vieram, aí também ingressaram na turma, era da Moldávia, uma era da Cuba, então a gente tive um grupo muito grande assim, de estrangeiras, né, junto depois com portugueses também, e era muito legal na escola, essa E parte da escola foi muito boa. isso você está se referindo à Faculdade de Portugal. Relações Internacionais. Não, eu tô referindo à escola lá em Portugal, porque eu me formei lá, no ensino médio, né, lá de Portugal. Ah, entendi. Relações Foi. Internacionais você estudou aonde? Eu estudei aqui no Brasil, Ah, aqui no Brasil. me Ah, formei. legal. Sim, inclusive até o meu TCC, a defesa do meu TCC foi sobre o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, e eu fiz assim um grande caminho desde o surgimento dos povos eslavos até 2020, mais ou menos, início de 2020, assim. Aí eu percorri pela tudo como era a Kiev Rússia, né, depois Primeira Guerra Mundial, Revolução, Segunda Guerra Mundial, ou seja, era assim, um TCC é um livro lindo, e tô planejando lançar em breve. Legal. Oxana, sem fazer média, tá? Você já está há bastante tempo aqui no Brasil. Você sabe o que é fazer média. Sem precisar fazer média. Você sabe que aqui nós brasileiros, a gente anda numa fase assim, a gente anda muito decepcionado com a gente mesmo, com o nosso país, né? Tem muito jovem brasileiro louco para ir embora daqui. Acho que nunca se viu um êxodo tão grande de talentos, de jovens. Assim que se formam, vão embora, ou nem se formam, vão fazer faculdade em outro país, vão virar garçom nos Estados Unidos, vão trabalhar de lavador de pratos na Inglaterra. Todo mundo, a grande maioria, é uma consequência de um sentimento de, de decepção, de tristeza com os rumos que o país tomou. Você que veio de fora, você que vem de outro lugar, você que está aqui já há tanto tempo, você ainda sente esse amor pelo Brasil que trouxe você até aqui? Ou isso já deu uma É sem, tão difícil essa sem fazer pergunta. média, sem fazer média. É tão difícil fazer essa pergunta, né? Responder, aliás, essa pergunta. Essa pergunta é muito complexa, porque, assim, o Brasil, eu falo sempre isso, o Brasil de norte a sul é muito lindo, muito legal, muito rico o país. Então, assim, eu gosto de algumas coisas, sim, mas, infelizmente, tem muitos problemas sociais, a insegurança que assusta muito, por exemplo, a saúde pública, né? Eu lembro quando eu fiquei com dengue, estava com febre 40, estava na UPA, eu não fui atendida. E as pessoas falam que, mas o estrangeiro aqui tem tudo, né? O estrangeiro, quando chega aqui, o gringo, a gente abre com o braço, eles conseguem tudo. E eu, na minha trajetória, na minha experiência morando aqui no Brasil, nada chegou para mim muito fácil. Sempre foi com muito suor e muitas batalhas, muito lutando pelas coisas que eu queria, inclusive até para me formar em relações internacionais. Então, existem muitos problemas, inclusive tem muito choque cultural, né? Porque no meu país é de um jeito algumas coisas, aqui é de outro jeito, por exemplo, atraso, né? Pontualidade. No Brasil é uma coisa muito triste.
porque existem pessoas que se atrasam muito tempo, né? A gente fica esperando e nós não somos assim. Nós, quando marcamos uma reunião, um encontro, a gente chega às vezes meia hora antes, 15 minutos antes. A gente sempre chega com um tempinho antecipado. E as pessoas não, as pessoas, pelo contrário, se atrasam. Ou, por exemplo, na festa, marca um horário, você tem que. Aí todo mundo chega mais tarde. Se você chegar no horário, todo mundo até ri de você, mas aqui é Brasil. E você fica, tá, mas e o tempo, né? Não sei, tem essas coisas assim, né, que pequenas, a educação, por exemplo, no transporte público, que as pessoas empurram, né? Eu já vi, presenciei as cenas, um homem puxando uma mulher da cadeira, né, na hora que todo mundo sai do trabalho, né, mais ou menos 6 horas, e tava metrô cheio, aí todo mundo entra, né, naquela tumulto, aí um homem foi, puxou a mulher da cadeira eu fiquei assim, olhando, falei, gente, que isso? Deu vontade de até sair correndo daquele metrô, mas essas coisas, assim, né, que tem, então, realmente isso daí um pouquinho deixa triste. A Oxana é uma. Vida que tem muita coisa em conta, muita. Se a gente vai vendo, melhor eu parar de falar que daqui a pouco todo mundo vai virar contra mim, porque eu escuto é assim, tem muita gente que me pergunta isso, aí depois no final a pessoa escuta e fala assim, e por que você está aqui? Então vai embora, não, vai lá, embora, não precisa ficar aqui, ou seja, aí eu falo assim, não, gente, a partir do momento que eu moro aqui, eu trabalho aqui, pago impostos igual a vocês, eu Claro, tenho muito direito de falar o que eu realmente acho, claro. porque eu já cansei de escutar isso, e eu nunca esperei escutar isso aqui no Brasil, porque mais escutei isso em Portugal, né, que os portugueses falam isso, pelo menos na época que eu morei, eu escutei muito. Então, assim, aqui eu não esperava escutar essas coisas, mas eu escuto muito, então a minha opinião a respeito do Brasil, hoje em dia eu fico pensando muito bem, eu vou. Não, mas é importante você dar essa impressão, senão fica parecendo que você é uma estrangeira deslumbrada com um país tropical, entendeu? E aí esse Não, não, mito, não. Eu sempre fui realista, eu sempre tenho os pés no claro, chão e eu vejo as coisas como elas são e eu sempre chamo de nomes como é. Não fico inventando e criando umas sim. assim, Ainda mais sendo você ilusões. uma especialista em análise política, em relações internacionais. Enfim, eu queria só fazer essa introdução. Muito bacana ouvir a sua história, mas a gente quer falar de Ucrânia, né? Hoje, mais bombardeios. Logo pela manhã eu estava lendo os jornais e mais bombardeios acontecendo na Ucrânia, mais civis morrendo. Você deve ter informações privilegiadas, imagino eu. Você deve estar em contato com pessoas que estão em loco, o que vale sempre muito mais do que impressões de jornalistas que estão à distância cobrindo esse evento. Porque, como eu falei no início, a imprensa vai se esquecendo, né? O assunto vai despertando menos interesse do público e o jornalista vai ficando com uma certa preguiça de ir atrás. Mas espera aí, o que está rolando lá agora? Né? Não sei se você tem essa impressão, mas estou falando da imprensa brasileira, que está muito distante do conflito, diferentemente da imprensa europeia. Mas eu queria saber de você, o que você sabe sobre a OTAN? Porque você falou assim, mas a OTAN não prometeu nada. Mas eu lembro de logo no início do conflito, de líderes da OTAN discursando, falando, não, nós vamos ajudar, vamos mandar armas, vamos mandar isso, vamos mandar aquilo. Está chegando? Todo mundo falou assim, OTAN, OTAN. O que é OTAN? OTAN é uma aliança de vários países. Então, sim, os países que fazem parte da OTAN estão ajudando, mas não é como a OTAN. É como um país independente, entendeu? Então, assim, o que acontece? Tem essa visão meio que distorcida, porque realmente está chegando ajuda sim, mas é dos países que fazem parte da OTAN, não é da OTAN. O que estava assim falando, no caso, se isso não ia, né, prejudicar, se como é que isso ia ser visto pela Rússia, se o país que faz parte da OTAN está ajudando a Ucrânia, é isso que estava sendo em discussão para que não aumentasse, né, porque a OTAN estava com medo de provocar a Rússia, porque a Rússia toda hora, né, falava, não, se vocês mandarem alguma coisa, a gente ataca. Se algum país da OTAN fizer alguma coisa para a Ucrânia, a gente ataca, lá manda míssil. Então foi isso, exatamente. Então sim, estão ajudando, assim, gostaríamos que ajudassem mais rápido, né, com mais eficiência, mas estão ajudando como podem. Ainda como especialista, né, como uma analista internacional, como é que você está vendo o papel dos Estados Unidos nessa história?
O Biden tem sido muito criticado, né, como um fraco condutor aí da geopolítica. Você vê de que forma? Você concorda com essas críticas que são feitas ao Biden? Sim, por um lado, sim. E eu vejo, porque eu vejo várias, né? Não sei se eu falo demência a palavra, mas assim, algumas coisas estranhas, né? Cumprimentando sei lá, um espírito, né? Falando, fazendo essas coisas, fora do Afeganistão, que aconteceu coisas mais sérias, né? Essa retirada brusca do exército, né? Deixando um monte de armas para o Talibã. Foi assim, muita coisa que aconteceu que realmente não tem como você negar. Mas o que está fazendo a favor da Ucrânia, eu acho muito bom. Eu acho muito bom e, por outro lado, eu acho que também é pouco, poderia ser feito mais, porque não podemos esquecer do Memorado de Budapeste, que foi assinado em 94, de não proliferação de armas nucleares, quando a Ucrânia entrega seu todo arsenal nuclear, né? Enquanto isso, os Estados Unidos, Reino Unido e a Rússia se comprometem de defender o território da Ucrânia, porque naquela época a Ucrânia era o terceiro maior arsenal nuclear do mundo. Então, quando a Ucrânia foi invadida, esses países eles tinham que logo ir e ajudar. Eles não fizeram isso. Ou seja, a partir daquele momento, eu começo a questionar os acordos internacionais. Até onde que eles funcionam? E mesma coisa, o presidente Zelensky começou a falar, e outros presidentes anteriores da Ucrânia, e outros analistas começaram, peraí, e os embaixadores, e como agora? Então, a gente assina acordo, a gente tem acordos, e eles não funcionam? Ficou no Então, passado. isso que aconteceu. E também outra coisa que você pode ver mais uma vez, Desculpa, não... 94, foi em 94 que foi assinado esse tratado. Isso aí era Boris Yeltsin? Sim, Boris Yeltsin. Era um outro perfil, né? Sim, Era um cara mas muito assim, diferente. mais ou menos, ele Você era acha que assim ele uma estaria invadindo a pessoa... Ucrânia agora, se fosse o Boris Yeltsin no comando da Eu não Rússia? duvido, não duvido, É, não duvido, não duvido, não duvido. Tchetchênia foi invadida quando ele estava no é poder. verdade, é verdade. Você tem Então, razão. e depois o Putin prosseguiu mais um pouco com, né, porque... Então, não sei não. E eu assim, eu tenho muito mais acesso a documentários, né, e alguns, assim, interessantes. Indica aí pra gente, a gente gosta muito de documentário, pode indicar. Sim, mas o que que acontece? São em russo. Eu posso até mandar, mas o problema é que são todos em russos. Por que Então que eu não estou falando adianta, isso? Porque precisa ter legenda. a gente vê esses encontros, a gente, por exemplo, todo o preparativo quando o Putin entra no poder, como foi tudo preparado pelo Yeltsin. Então, assim, existe tanta coisa interessante que não chega. Por isso que eu sempre tento traduzir o máximo possível, mas às vezes não dá, porque mas é muita informação. E quando eu posso, eu vou traduzindo aos poucos, né, para mostrar às pessoas, porque essas informações são muito importantes que não chega. E a imprensa, ela também parece que não tem interesse nisso. Ela se foca nas coisas, às vezes, que não tem interesse nenhum. E essas coisas seriam mais interessantes para se focar. Então, eu Com estava aí certeza. voltando. O que que acontece? A gente tem uns 3 países, né, que se garantem prometem à Ucrânia e garantem à Ucrânia a segurança, e ao mesmo tempo um desses países invade a Ucrânia. Como isso? E como fica o resto do mundo depois perante de outros acordos com a Rússia? Está tudo tranquilo? Igual quando a Rússia, né, mandou os mísseis para separatistas russos, junto lá com os militares russos que abateram um avião, o que o Ocidente fez? Só algumas sanções leves? E depois o que eles logo a seguida? Nord Stream 2. Vamos construir Nord Stream 2. Pronto, vamos agora fazer negócios. Partiu. Porque agora já, pronto, já aconteceu, já passou, e 298 vidas de vários países, eram cidadãos da Europa, de outros É países. verdade. Isso é muito sério, né? Sério, é muito sério. Igual eles fizeram na Crimeia, igual eles fizeram na Moldávia, a Rússia invadiu a Moldávia, também ninguém fala, a Geórgia também. Eu, hoje em dia, como começou essa guerra, eu recebo tanto material. Eu vi um vídeo um dia desse, na Chechênia, os soldados russos matando uma família e rindo. Nossa. Só porque o cara começou a rezar, aí o russo, não, para, cala a boca, não sei o quê. Ele mata na frente da filha e a esposa, depois mata a mãe. E rindo isso tudo. O que eles estão fazendo na Ucrânia é a mesma coisa. Eles são muito cruéis. E eles são conhecidos como exército cruel, não é desde agora, não. Na Segunda Guerra Mundial era a mesma coisa.
Eles têm essa fama. Os poloneses sabem muito bem o que é o exército russo. Eles sofreram muito na mão dos russos. Então, é triste, é muito triste. Então, a história se Mas, repete. Se as pessoas acham que vai parar na Ucrânia, não vai. Oksana, e o povo russo? Você acha que o povo russo está do lado dessa loucura, desse delírio do Putin, ou eles estão ali acuados e eles não se manifestam com medo, né, da opressão do regime Putin, do Putin? Qual você acha de que lado estão os russos? Porque o exército russo, a cabeça do militar russo, ela é formada nos quartéis. Então você tem ali um tipo diferente, né, de pensamento, de mentalidade, né, construída dentro de um quartel. Mas e o povo que não é militar? Como é que ele Então, pensa? eu vou fazer assim, duas análises. Um que, assim, como eu vejo, como realmente é, e um que é pessoal, depois eu falo, na minha experiência pessoal. Então, vamos lá. Nós temos russos, né, que todo mundo fala assim, mas como é que é, né, os russos dentro da Rússia? Realmente apoiam? Sim, a maioria apoia. Tem uns poucos que não apoiam, isso é verdade. Mas também, dentro desses poucos, existem aqueles que não apoiam, mas ao mesmo tempo não fazem nada. Aí as pessoas perguntam, mas o que você gostaria que fizessem? Que levantassem contra o regime. O povo todo unido seria a grande força, seria uma voz. Mas, como eu já falei, tem essa diferença entre ucranianos e os russos, que a gente é povo livre, espírito livre, sempre lutamos pela liberdade. Eles não, eles sempre obedecem, abaixam cabeça. Essa é a diferença. E ao mesmo tempo, quando eles abaixam cabeça, eles ficam com ódio e raiva da gente, porque nós conseguimos as coisas que nós queremos, e eles não. E também existem muitos russos que moram fora da Rússia, que têm acesso à informação, e na Rússia também está tendo acesso, porque eles estão conseguindo falsificar, né, lá o código, né? Então, eles conseguem entrar na mídia sim, na Rússia tem como você acessar informações, só que não interessa a eles, eles não querem. E aqueles que moram fora da Rússia também têm acesso livre a informações, eles sabem que acontecem, mas eles continuam acreditando e querendo apoiar o Putin. Até inclusive aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, tem muita Rússia que apoia a operação especial. Eles até inclusive falam que a operação especial não é guerra. Então, a outra parte agora, a respeito de russos e ucranianos. Eu tive convivência com os russos e vou falar que sempre eles se achando raça superior, sempre eles são melhores, sempre a história pro lado deles. Era muito difícil eu conversar com as russas, né? Com quem eu conhecia assim, com quem eu tive relacionamento de amizade, tentando construir, na verdade, né? Sobre a história, sobre a política, porque sempre, não, vocês não, porque vocês estão errados. Toda hora que a gente começava a entrar na política, a história, pronto, acabava. Acabava qualquer festa, sabe, encontro, acabava. Todo mundo por cada lado. Então, era muito difícil. Sempre essa mentalidade. Tanto que você pode ver que até, inclusive, o Putin agora, ele está mandando muitas pessoas da República, aquelas que são mais distantes, que o povo étnico é diferente, porque como eles são, ele conta como se fosse o povo desprezado, sabe? Menor, então eles têm que ir para a guerra e joga essas pessoas. É isso que o Putin está fazendo. É isso. E fora, tem outra parte também, que o Putin está também sequestrando as crianças ucranianas, que é a mesma coisa que o Hitler fazia, né, durante a Segunda Guerra Mundial, porque ele quer, como estão perdendo muito assim, muita etnia eslava na Rússia, né, ele quer reconstruir isso tudo. Por isso que foram muitas as crianças ucranianas levadas para a Rússia. Até 14 anos é ótimo, porque eles até fizeram um programa, né, de doutrinação lá, que eles estão doutrinando. A partir de 14 até 18 anos, eles querem essas crianças ainda tentar reconstruir, mas a partir já de 18, 17 anos, eles já querem usar como soldado. Então, é muita coisa. Então, por isso que eu falo, esse tema é tão complexo, existe tanta coisa por dentro que a mídia não fala, que as pessoas não divulgam, e é triste ver tudo isso que está acontecendo. Mas o Putin, ele não está nem ligando para o povo, não está. É só poder. Oi? Não estou ouvindo. Eu deixei mutado aqui, desculpa. Não, eu só comentei que a guerra é do Putin, né?
é uma iniciativa dele. Ele fala em nome do povo russo, mas é claro, é óbvio que é tudo Putin nessa história. Eu te fiz essa pergunta até por uma questão Aliados dele e o povo também, a parte do povo que apoia também, porque parte eu do vejo povo. vários vídeos, sim, que as pessoas ficam. Eu vi várias pessoas surtadas na rua gritando: me deixa ir para a Ucrânia, que vão matar todos os ucranianos. As russas que ficam e xingando as ucranianas nos outros países, como provavelmente já viram vários vídeos. Sim. As professoras russas que moram já há muito tempo fora da Rússia também ficam falando Vamos acabar coisas. com os nazistas da Ucrânia. Sim, sim, coisas feias, É. horríveis. Muito, muito triste tudo que está Não, isso tem em todo lugar, né? Pessoas mais vulneráveis à desinformação, às fake news, né? E a máquina do Putin sabe usar isso muito bem. Eu te fiz essa pergunta porque eu sou produtor audiovisual também, viu, Oksana? E em 2018, pela Copa da Rússia, eu estava produzindo uma viagem para a Rússia. A gente ia passar pela Ucrânia também. Mas eu estava em contato com uma produtora que falava português lá em Moscou. Eu fiz muitas perguntas para ela. Eu estava atrás de lugares para a gente gravar, né? De história. E ela. Eu sou muito curioso, jornalista, preciso perguntar, né? E aí claro. eu percebi que ela estava sendo muito evasiva nas respostas. Aí ela me deu um outro número de celular. E não era, o código não era da Rússia, eu acho que era da Polônia, não me lembro agora. E ali ela podia falar. Ela me disse que tanto a comunicação por telefone como o WhatsApp também, que eu não esperasse que ela respondesse tudo que eu perguntasse a ela. Só naquele número novo que ela estava me passando. Ó, aqui eu posso falar com você. Se me pergunta o que você quiser, eu te respondo. E foi, para mim, uma surpresa, né? Porque eu achei que esse tipo de controle não havia mais, né? Na minha ignorância, eu achei que em 2018 uma pessoa na Rússia poderia falar livremente no seu telefone celular, e não pode. Enfim, Nem na rede social, também é controlada completamente. sim, sim, ela me falou isso. E ela fez muitas críticas ao governo, ao Putin, mas disse ela que o povo aceitava, porque uma mistura de medo, de acomodação, de cada um quer tocar a sua vida, enfim, é complicado, complicado. É porque também eles vivem nessa bolha de romantismo da União Soviética. Existe essa, né, essa falsa narrativa da União Soviética ser uma coisa maravilhosa, aquela romântica, né? Por isso que você pode ver que quando tem o final do ano, as músicas todas assim de musicais, né? Elas todas são com motivos da União Soviética, aquelas músicas antigas, de antigos filmes. Só que, claro, a letra muda, né? Mas é mesmo motivo sempre, mesmo motivo. Aí, sinceramente, eu, como tô morando fora, porque assim, eu gosto de alguns filmes soviéticos, não vou mentir. Sim, são muito bons, são muito educativos, tem muita cultura que passa, muita coisa legal. E assim, começou a me criar um desgosto, sabe? Aquela coisa, sempre a mesma coisa. Aí eu fui acompanhar, por outro lado, a Ucrânia, né? A Ucrânia toda hora evoluindo, cada vez mais nova música, mais usando instrumentos nacionais, né, tradicional na música, por mais que copiam algumas músicas mais ou menos ocidente, mas fica sempre coisa nova, sabe? Renovando, né, revivendo, uma coisa alegre, interessante. Agora a Rússia não, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Só que eles não estão mais conseguindo sustentar isso. Não estão. Mas eu pergunto, quando o povo fala assim, ah, tá, mas a gente não concorda, critica, a pessoa critica. E o que que a pessoa faz para lutar contra esse governo? Nada, nada. Ela critica, não gosta. Mas, ao mesmo tempo, Mas quem assim, é um. tenta fazer vai preso ou morre, né, Oxana? É complicado, Mas né? Mas também você não pode lutar sozinho, né? Vocês têm que se juntar e levantar todo mundo. Porque também não adianta, claro, se saiu uma pessoa lá na Praça Vermelha, claro que ela vai ser presa. Acabou. Agora, se tem milhões, e começar a falar, não, nós não concordamos, nós não queremos, aí já é outra coisa. Nós temos que lutar pela nossa liberdade, senão, Claro.
daqui a pouco vai ser ditadura por todos os países e nós vamos já abaixar a cabeça. E eu não. Eu, Oksana, não vou fazer isso nunca. É, Eu vou sempre lutar pela minha liberdade. pois é. Oksana, faltou te perguntar, você tem tempo ainda? Posso fazer mais uma pergunta? Claro, claro. Porque uma curiosidade, como é que o Zelensky entrou nessa? Porque ele surge nas eleições que são convocadas logo após a revolta ali na praça de Kiev, né? Não é isso? Tem a Mais deposição ou o menos presidente foge, o Vladimir Não, Yanukovych. não, não. Aí depois vem o primeiro-ministro assume, porque a gente não tinha até próximas eleições. Depois, nas próximas eleições, a gente foi eleito o Petro Poroshenko, e Ah, só é depois verdade. do Petro Poroshenko entra o Zelensky, que também Então, o Poroshenko também foi desgastado, desgastaram porque o povo estava querendo que ele expulse os russos, né? Que ele toma algumas medidas. E naquela época era muito difícil, porque nós acabamos de todas as instituições caíram. Imagina, tudo caiu, não tem nada. O país está como se fosse fazendo reset, né? Estamos fazendo reset. Não tem judiciário, porque a maioria dos corruptos fugiam, né? Parlamentares, aquela confusão, né, no país. Então, e você ainda tem uma guerra, invasão russa, né, no seu território. E a gente não tinha naquela época o exército. E os policiais que estavam lá, eles mais ou menos nem entendiam o que estava acontecendo. Então, assim, a metade nem queria fazer nada, a outra metade estava perdida. Por conta disso, também vão surgir os batalhões, vários batalhões de voluntários, para proteger, né, cada região por causa da invasão. Então, vamos voltar para o Petro Poroshenko, porque senão eu vou prolongar aqui. Então, o que acontece? Depois que o Petro Poroshenko entra, o ucraniano ainda acredita, né, que ele vai conseguir resolver, ele não consegue, e no meio disso tudo, naquela época, o Zelensky estava fazendo um seriado chamado O Servidão do servo Povo, do né? povo. Servo do Povo, Servo isso. do povo. É porque Servidão do Povo é partido depois que ele cria com esse nome. Ele criou depois o partido 2 anos antes de eleição de presidente, né? O presidente. O que que Então, levou ele a entrar na política, Oksana? Então, aí foi esse seriado, porque esse seriado fez muito sucesso, né? Porque ele lá resolvia tudo dentro do seriado, que ele era um presidente, né? Que um Sim, professor de economia mas é ficção. ouvia, né? E achava que não, mas ele é bom candidato, né? Aí estavam falando, não, você tem que. Aí o povo começou a dar força também para ele. Não, você tem que tentar se, né, colocar como presidente, vai lá, que a gente vai votar. Então foi a força também do povo, Você acha que ele, acreditou. ele entrou, ele entrou na política com vontade de virar presidente de verdade ou ele como um artista da TV, Não, eu uma acho que a pessoa, vontade dele mesmo foi como presidente, sim, porque ele sentiu esse apoio, essa força toda. ou E ele queria também, aparecer? Ele queria não, aparecer, ele queria mais visualizações nas redes sociais, ele queria, porque ele era um não, artista, ele é um cara que não. vive da fama, ele é uma celebridade da televisão. Então, aí que tá. Mas vamos voltar para o Zelensky, pessoa, né? Antes disso tudo. Pouca gente fala sobre isso. Ele se formou em direito e ele sempre também sonhou anteriormente de ser um diplomata. Ele vem de uma família Ah, bem estruturada. Então, o sonho dele era sempre ser diplomata. Depois, claro, mudou lá alguns rumos da vida dele e ele foi para ser comediante, stand-up, essas coisas. Mas, anteriormente, era completamente diferente. Isso ninguém fala dele. Ele é formado em direito. E ele tem a família dele é muito bem estruturada. Então, se você ficar ele tem alguma procurando, experiência na política lá no passado? Ou não, na ele não tinha experiência. Mas, assim, pelo jeito como as pessoas viam, né, no seriado, achavam que ia acontecer isso. E provavelmente ele também achou que se conseguia resolver. Porque todos nós, vamos ser sinceros, todos nós seres humanos, né, assim, que não são a política, né, nós achamos que é muito fácil, só chegar lá no estalo de dedo, não, agora assino aqui, faço isso e Sim, resolvi. E todo mundo esquece que o país democrático é muita burocracia, muita burocracia. Você depende disso, tem acordo aqui, tem acordo ali, claro. tem que pegar aqui, documento ali, ir assinar. Então, assim, não é simples, então. E eu acho que ele também tinha essa visão que seria simples. E quando ele chega, ele começa a ver. E começa desgaste, né, ali, porque ele vai na diplomacia tentar resolver, aí não dá, né, com a Rússia, no caso, né, a cessar fogo lá na região de Donbass, aí tenta fazer acordos e não funciona. Então começou a desgastar. Foi isso que aconteceu.
Então ele já tinha uma vocação para a política que não tinha se realizado, é, e aí com a fama e o sucesso na televisão, com a série que ele... Não foi só essa série, ele já tinha... Não, Já ele era um já tinha artista... fama, ele já tinha fama, porque ele é muito bom comediante, as piadas dele são muito bem produzidas, muito, são boas, A assim. série é Dá pra... chata, hein? A série é chata. Eu assisti, tá na Netflix também, é bem chata. É, Você assim, gosta? eu confesso que eu não assisti toda não, tá? Eu vi assim, eu não fiquei assistindo não, porque não Eu tive achei tempo. insuportável. Mas tem parte que eu gosto, sim, assim, por exemplo, primeiros alguns episódios são muito bons, porque tem coisa que fala que realmente é verdade, sabe? Eu acho que também pode se tornar-se chata por conta de... É diferente, é culturalmente diferente, né? Então, às vezes, a gente, quando vê esses filmes, assim, de países diferentes, às vezes também um pouco pode ser chato por conta Não, de... não é nesse sentido. Eu acho ela mal feita. Ah, Roteiro, tá. timing, piadinhas fracas, mas enfim. Eu entendo que ela tenha feito sucesso porque ela apresenta um personagem que vira o salvador da pátria, né? É, Sim. eu, E pode ser assim, e às vezes a gente não pode também, assim, pegar e fazer uma crítica, assim, porque piadas que para mim, por exemplo, fazem sentido, para vocês não, né? Por exemplo, eu às vezes conto piadas da Ucrânia, as pessoas olham para mim e falam assim, cadê a graça? É a mesma coisa aqui no Brasil, as pessoas acabam de rir, né? Se acabam todas, ficam rindo, ficam olhando assim, tipo, cadê a graça? Então, é o choque cultural, é isso que eu falo. tudo Porque bem. para vocês aqui uma coisa, para a gente outra, então existe isso. Eu não vou entrar nessa discussão com você, porque eu já vi que você é uma defensora ferrenha do Zelensky, não vou mais falar mal do Zelensky aqui. Não. Tanto que até, inclusive, não, aí que você se engana, eu não gostei da candidatura dele, não votei nele, tá? Sendo sincera aqui com você. Não foi. Ele ganhou meu apoio, meu respeito durante a guerra. Anteriormente, eu não apoiava ele, Uma das porque eu maiores não concordo com críticas, algumas coisas. uma das maiores críticas que se faz a ele hoje é a relação dele com o tal batalhão Azov, de extrema direita. Como é que você vê isso? Isso daí, na verdade, é umas narrativas russas, mais uma vez, né, propaganda russa, que manchou a reputação do Batalhão Azov, porque aquilo que eu estava falando anteriormente, o que que acontece? Quando a Rússia invade, né, com aquela toda a confusão, instituições, né, ruíram todas, a gente não tem os militares para defender, né, tava tudo um caos, o exército estava um caos, o policial estava um caos, né? Então, o que que acontece? Começam a surgir vários batalhões em várias regiões na Ucrânia. E um deles é o batalhão Azov, que surgiu exatamente perto do Mar Azov, lá no, na cidade de Bridansk. Não, acho que é Bridansk, é isso. Se não, tem que depois corrigir a cidade, porque eu agora deu um branco. E aí o que que acontece? Esse batalhão, ele foi construído como todos eles é de quem? É militar, é policial, é alguns voluntários que tiveram alguma experiência. Então, assim, não era exatamente militares treinados, capacitados, era várias pessoas que queriam ir lá e defender. E naquela época, o Batalhão Azov, ele defendeu a parte lá do Mariupol, né, o sul da Ucrânia, onde que a Rússia queria dominar, porque a Rússia, ela, o que que ela fez? Como as fronteiras não estavam sendo controladas, ela começou a jogar o povo russo. Então, eles trouxeram os russos para a Crimeia, os russos para a Odessa, e começaram a fazer várias manifestações, mostrando isso como se fosse o povo quer a independência, o povo quer fazer parte da Rússia. Só que isso tudo era propaganda, pura propaganda. Então, o Batalhão Azov, ele ajudou a defender essa parte e expulsar os russos. E por isso que, para o Putin, o Batalhão Azov é como se fosse um osso dentro da garganta. E o que que acontece depois? Com isso tudo, ele começa a chamar eles de nazista, fala que tem pessoas. Sim, tinha lá os militares que tinham comportamento não adequado. Com certeza havia pessoas que tinham, pode ser, tatuagens, né? Porque a gente não pode controlar todo mundo, não podemos dizer que foi assim. Mas depois, quando o governo, isso foi tudo em 2014, quando o governo já começou a fazer reforma, começou já tudo funcionando, entendendo? O que que aconteceu? Chegaram para os batalhões e deram um ultimato, o governo. Ou vocês dissolvem, ou a partir de agora vocês fazem parte,
né, do exército ucraniano e vão corresponder perante a lei, ou seja, vai ter tudo certinho. Vocês vão ter uma disciplina militar, se cometerem crime, vocês vão responder por isso. E claro que muitas pessoas saíram. E a partir daquele momento, não existe mais os batalhões, não existe o batalhão Azov. A partir daquele momento, já torna-se o regimento Azov, que é diferente. Entraram novas pessoas, hoje em dia ele é muito qualificado, eles são muito bem treinados, inclusive um dos brasileiros que está na Ucrânia, o Sandro Silva, ele estava falando sobre alguns militares do batalhão Azov, batalhão não, desculpa, regimento Azov. Ele estava falando que ele conheceu e que eles são capacitados, altamente treinados e que ele tive uma honra de conhecer os militares do regimento Azov. Então, assim, a história a gente tem que conhecer, né, conhecer toda ela, porque não adianta só ir pelo que a Rússia fala, porque a Rússia tem um monte de recorte, um monte de coisa que e ninguém fala, mas assim, engraçado que ela acusa a Ucrânia, né, disso tudo, sendo que ela própria tem É, o Grupo Wagner. Não sei se você já ouviu falar, sim, Grupo sim. Wagner, que são nazistas de verdade e que foi criado pelo Putin para criar uma estabilidade no leste europeu, que é lá exatamente em Donbass. Foi criado por Putin e está sendo financiado. E ainda por cima, é institucionalizado. O grupo Institucionalizado. é isso, essa palavra, porque para mim é muito difícil essa palavra, às vezes, falar. Então, exatamente, você pode ver que a TV estatal russa, ela passa publicidade, vem fazer parte do grupo Wagner, e você vai ver que eles são exatamente nazistas. E por que existe esse nome? Por causa do favorito compositor do Do Hitler, que era Putin, Wagner, né? do Não, Hitler. do Hitler, sim, Wagner, por isso que eles têm. E todos eles têm as tatuagens, eles falam que eles são. Então, ele exatamente está acusando a Ucrânia o que ele é. Como vocês falam aqui nessa frase, tem essa frase que é atribuída a Lenin, né? Acusa eles daquilo que você faz, né? Uma coisa assim, Sim. do que você é, né? Oksana Gumena, muito. Eu pronunciei corretamente seu nome? Sim, argumento, sim. Gumena. Oksana Gumena, muito obrigado por você conversar com a gente. Faltou falar de algum assunto, você falou várias vezes aqui. Tem coisa que a imprensa não está falando. Tem alguma coisa que você acha que faltou a gente conversar aqui, que você considera um ponto importante? Sim, com certeza, é falar das atrocidades que a Rússia está cometendo, as mentiras, né, as propagandas, esse relatório também da anistia, que foi muito mal contada a história, foi tudo distorcido, acusar a Ucrânia, que a Ucrânia tem neonazistas, que isso é mentira também, que se você vê, tem organizações internacionais que controlam, né, as atividades neonazistas em todos os países. E para você ver, a Ucrânia, ela tem, claro, como todo país ela tem, né? Mas o índice ele não subiu. Agora, onde que tem mais grande, assim, índice está subindo cada vez mais é na Rússia. Só que sobre isso ninguém fala. Assim, eu vejo muitas coisas, muita informação distorcida, muita informação falsa que não chega. Como eu falei, por exemplo, quando a gente pede para os jornalistas não falarem algumas coisas, não mostrarem com drones, eles interpretam isso como coisa ruim e falam, tá vendo, a Ucrânia tá agora, tá vendo, o regime da Ucrânia agora tá igual ao regime da Rússia. Então, existe muita coisa, sim, que é bom falar, sobre sequestro das pessoas, sobre campos de concentração na Rússia que estão sendo construídas, que as pessoas foram forçadas de sair de territórios ocupados que a Rússia está fazendo, sobre também territórios ocupados da Ucrânia, onde que o Peraí. povo Há ucranianos presos na Rússia em campos de tem, concentração? sim, tem, tem. Tem. A Rússia tirou a força aos ucranianos e botou no campo de concentração. Tem sim. Eu Como a não... criança, eles estão sequestrando também, que a gente não consegue. Os nossos defensores, Isso saiu na guerreiros. imprensa? Isso saiu em algum veículo da imprensa, Oksana? Eu não vi. Aqui no Brasil, eu não vi. Eu Eu não também vi. não. Mas eu Essa tinha informação é postado sua. sobre isso falando. Eu tinha mostrado isso e postando isso. Tem sim. Até, inclusive, assim, isso foi até inclusive antes a Rússia começou a fazer esses, né, mandando essas pessoas, e até inclusive os russos, próprios russos no grupos falam, muito bem, vamos levar eles lá para a Sibéria, a gente constrói lá um monte de gulags, vamos eles mandar para trabalhar,
trabalhos forçados. Eu postei isso várias vezes. Tem conversas deceptadas que eu também às vezes traduzo, trago esse material, né, para as pessoas verem. E sobre isso a imprensa não fala. Não fala sobre os russos que eles mandam para regiões ocupadas para fazer um monte de fake news, propaganda russa. Isso também não é falado. Isso é muito importante a falar. Falar sobre os defensores do Azovstal, que estão sendo presos pelos russos e que a Rússia quer executar. Então, assim, tem muita coisa a ser falada, assim, e tentar, né, Então a gente ajudar a precisa Ucrânia. marcar um novo papo, né? Por favor, já vou convidar mais uma vez. Espero que você não tenha ficado cansado de falar comigo. Era Não, para tudo gente, bem. era para a gente estar conversando hoje aqui com mais convidados. Na semana passada teve um professor de Relações Internacionais, mas você não pôde participar. Eu estou no pé de um embaixador famoso aqui do Brasil. Quando ele aceitar o convite, eu vou passar a data para você. Espero que você participe junto, porque a gente vai tocar nesse assunto. E acho que você vai Tá? gostar de participar, porque é um grande nome da diplomacia brasileira. Acho que vai ser bacana você poder ter essa conversa junto com ele. Agora, Oxana, da entrevista com o professor, eu vi. Eu ouvi essa entrevista com o professor de Relações Internacionais, ele falou muita bobagem, ele não tem informação correta, de verdade. Ele falou muita bobagem e muita gente que vai ouvir, inclusive vai cair nessas armadilhas, porque ele falou muitas também coisas atribuídas propagandistas russos e muitas mentiras. Então, eu acho que ele tinha que um pouquinho mais procurar informações e se informar melhor. E não pode acusar um país de ser neonazista e acusar um batalhão sem ele conhecer um pouco mas da ele, história. ele não acusou, ele não chegou a esse ponto. Ele tinha falado uma coisa que tem, não, mas tem neonazistas sim lá, não sei o quê, ficou falando, tem algumas coisas lá que ele falou que tem sim. Tem sim, Então, eu mas, assisti. mas é aquilo que eu estava te falando. Eu também devo ter falado muita bobagem aqui, espero que eu não tenha te horrorizado, porque é o que a gente lê aqui, é o que chega aqui, entende? Não, Por mas isso eu assim, queria muito conversar com você, porque, assim, apesar de não saber exatamente onde está a mentira, o meu faro de jornalista me leva a não acreditar em tudo que está chegando para a gente aqui. não, com certeza, mas a gente não pode também assim atribuir-se e dizer-se que assim a gente vai falando, né, vai falando porque a gente só leu, porque como eu falei, a propaganda russa ela está muito forte, está sendo Sim. muito forte, até inclusive vários jornais estão replicando a propaganda russa. Então, se Por chegarem isso a eu queria afirmar conversar com algumas você. coisas, eu acho isso meio que estranho. Por exemplo, eu não vou agora chegar e falar sobre lá, sei lá, Taiwan e China, sendo que eu não conheço muito bem, né, lá os conflitos deles, né, porque minha área é mais leste europeu. Então, assim, eu não estou falando que eu sei algumas coisas, mas eu não vou chegar e falar assim, não, agora eu vou então ser especialista lá do Taiwan da China. É um exemplo que eu dou. Então, assim, eu acho existe coisas que a gente não estou digredindo ninguém, não estou falando mal de ninguém, mas assim, eu acho que tem que se informar um pouco mais, conhecer um pouco mais das pessoas, inclusive presidentes, né, que não é somente, eu não estou falando agora desse professor, mas assim, em geral, as pessoas falam que, mas ele é comediante, é por causa dele que é guerra. Não, você Sim, tem eu que vi realmente muito isso. conhecer, como por exemplo agora, eu contei um pouquinho da trajetória do Zelensky, até inclusive Sim, eu ficou, né, um perguntei pouco porque eu queria que você desse o seu depoimento, porque eu sei que você tinha uma outra versão sobre o que chega para gente aqui. Eu vi de muita gente, mas ele é um comediante, não vai levar a sério. Eu ainda ouço analistas brasileiros falando isso em veículos, em rádio, em televisão. assim, e comparam com o Tiririca aqui do Brasil, que não tem nada a ver. O Nada a Tiririca ver. e o Zelensky é completamente duas pessoas que nem tem como se comparar, não tem. Olha, é com esse puxão de orelha que eu encerro o programa de hoje. Muito obrigado, Oxana Gomera. Você é muito brava, hein, Oxana? Você é uma Não, mulher brava. As ucranianas são bravas, é isso? não somos. Somos muito boas. Eu queria deixar uma última dica de filme. Não é um filme ucraniano, mas se passa na Ucrânia. Acho que você deve ter visto. Em inglês é Everything is Illuminated. Aqui no Acho Brasil, que Uma Vida Iluminada se chama aqui no Brasil. É a história de um americano de família ucraniana, Jonathan Safran Foer, se eu não me engano. Procure esse filme, você vai adorar. É um tá. jovem que vai para a Ucrânia em busca da história dos avós dele, que são ucranianos. E ele passa uma temporada lá, só que ele é um cara meio estranho, ele é meio nerd. Ele tem uma imensa americano nerd
descendente de ucranianos, e quando ele chega lá na Ucrânia, ele tem um choque, né? E esse choque é muito saboroso. O filme é muito, muito divertido, muito bonito o filme. Oksana, obrigado, viu, pelo seu tempo. Não vou mais te segurar. Vou deixar aqui o seu... Vou pedir para você deixar o seu Instagram, o seu Twitter, porque eu não sei falar o seu O meu Instagram. Instagram, meu Twitter, Axiunia Moon, né? Se você depois quiser botar uma legenda, né, Eu vou aqui embaixo, colocar. Mas por que você porque é colocou mais o nome fácil. tão difícil? Na verdade, é um apelido que eu ganhei de um melhor amigo meu. Na verdade, ele tem uma história por trás muito grande para explicar, é Tá. muito complexo. Não é simplesmente o nome que eu escolhi, é uma complexidade, mas eu achei muito lindo e uso ele hoje em dia. Porque, Tá na bom. verdade, as pessoas várias vezes, às vezes, não conseguem falar meu nome. Então, assim, já me chamaram de Obama, de Osama, de vários Sério? nomes, muitos Oksana. Tem gente que às vezes eu falo assim, Oksana, a pessoa fica olhando para mim, tá muito difícil, menina, eu vou te dar um apelido. Eu falei, não, vamos lá. Me chamo Oksana. Lembra sempre de oxigênio. Falou assim, chama de Ox, né? Eu ainda não sou gênio, ainda não cheguei, mas tô lá, no caminho. Tá Então, bom. lembra de oxigênio. Tá certo. Obrigado, viu, Isso. Oksana? Eu Tá que aqui, então, nos caracteres aqui no GC, a gente está colocando aqui o Instagram, o Twitter da Oksana. Siga, porque é YouTube também? importante. Twitter também. O que foi seu... YouTube. YouTube YouTube. também. O seu canal, fala do seu canal. Qual é o seu canal? Sim, eu faço bastante vídeos lá no YouTube, que também é Axiunia Moon, tem bastante notícia, eu vou produzir mais alguns agora sobre a história da Ucrânia, então são bem-vindos para meu canal. Por favor, tá todo mundo convidado para se inscrever no canal da Oksana. Obrigado, viu, Oksana? Beijo para você e vamos Eu, marcar mais um papo aqui, viu? tá bom, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite.